E aí, pessoal? Já se pegaram pensando se o peso que carregam no peito, essa tristeza que teima em morar dentro de você, não é um sinal, um chamado para algo maior? E se aquilo que a gente insiste em chamar de depressão não for bem um fim, mas sim um início, um parto daquilo que você realmente é? Se essa ideia mexe com você, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para não perder os próximos mergulhos que vamos fazer juntos. Carl Jung, o velho sábio, nos deixou uma pérola. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro, desperta. Mas olha, essa frase não é para estampar caneca, não. É um alerta, um presságio mesmo. Porque se aventurar para dentro, meu amigo, não é coisa linda de se ver. É uma descida vertiginosa, uma sangria invisível. É perder o nome, o chão sob os pés e até a vontade. O que sobra, às vezes, é um silêncio esquisito, quase vivo, que a gente não sabe como nomear. E não é que a gente vive tratando o mundo com desconfiança? Pior mesmo é a maneira como tratamos a nós mesmos. Quando a gente começa a falhar, no papel que a vida nos deu, quando a máscara se desfaz e a alma num sussurro que vira grito diz: chega, não topo mais essa. Jung batizou isso de confronto com o inconsciente. É uma travessia, não rumo à loucura, mas ao cerne, àquela faísca da nossa existência. Foi dessa jornada que nasceu o Livro Vermelho, uma obra que ele escondeu a 7 chaves com medo de ser taxado de maluco. Mas loucura? Que nada. Aquilo era lucidez demais para um mundo que vive na ponta do iceberg, na superfície. Este vídeo, saca só, não é um GPS com rota traçada. Ele é uma fogueira acesa no breu da noite, para você que vira na cama às 3 da manhã, sentindo que o desencaixe não está no mundo, mas na dança que você aprendeu a dançar nele. Aquela sensação de cansaço sem motivo, de rir por fora, enquanto a alma se esvai por dentro. Talvez, só talvez, você não esteja deprimido. Talvez você esteja sendo convocado a despertar. E isso, isso dói. Porque o despertar não amanhece com luz. Ele começa, via de regra, com a perda. Aqui a gente não vai tapar o sol com a peneira nem fugir da sua dor. Vamos escutá-la como Jung fez. Como você, quem sabe, também pode fazer. Você nem se lembra quando foi que a coisa começou a azedar. Não teve um baque, um trauma de cinema, uma tragédia para contar para os netos. Foi mais sutil, mais sorrateiro, sabe? Foi como se a alma, sem dar um pio, começasse a se afastar, feito visita que vai embora de fininho na calada da noite, sem bater a porta. No começo, é só um cansaço que não passa. Depois, o mundo vai perdendo o sabor. A galera continua, rindo, os amigos batendo papo, e você lá com aquele sorriso de orelha a orelha, assentindo, disfarçando. Mas algo lá dentro já não está mais ali. E o pior é que você nem sabe o que sumiu, qual peça do quebra-cabeça se perdeu. Sociedade, no seu jeito simplista, chama isso de depressão. Os doutores, com seus jargões, falam em dopamina e serotonina, em desequilíbrio químico. Mas e se for mais do que isso? E se for algo que vem de longe, lá do fundo, que nenhuma pílula consegue botar no mudo? Porque não é um ruído, é uma voz. A sua Jung, com sua sabedoria, martelou que o mais assustador é o sujeito que se perdeu de si mesmo. E é exatamente isso que você começa a perceber, que, aos poucos, virou uma caricatura ambulante, um operário da própria existência. Age, agrada, cumpre tabela, mas não sente mais nada. Você se olha no espelho, reconhece a cara, mas não se reconhece por dentro. E isso te dá um frio na espinha, não dá? Mas o que ninguém te contou é que isso pode ser o limiar do verdadeiro despertar. A alma, no seu jeitão, não faz alarde. Ela se retira de mansinho quando percebe que você está pilotando uma vida que não te serve, que não honra quem você é de verdade. Ela simplesmente para de cooperar. E o resultado não é barulho, é ausência. Um silêncio que aperta, que ecoa lá no peito. A recusa da alma não é rebeldia, é puro instinto de sobrevivência. Você se sente culpado por não ter pique, envergonhado por aquele sorriso que não vem mais do coração. Se obriga a continuar, a render,
a manter a pose. Mas por dentro, meu caro, você está em pane geral. Acha que está falhando, mas no fundo, pode estar apenas começando a abrir os olhos. Jung falava da necessidade de cada um passar pela noite escura da alma, não como castigo, mas como uma travessia inevitável. Porque só quando tudo aquilo que você achava que era começa a desmoronar em pó, é que surge a chance de descobrir quem você é de verdade. A dor não está errada. Ela é um farol, apontando o caminho. Imagine uma árvore com suas raízes sendo envenenadas. As folhas secam, a beleza murcha, a força se esvai, a vida, num piscar de olhos, se retira. Mas a causa, veja bem, não está na superfície. Está no invisível, no que ninguém vê, no que você também não quis mais ver. E é isso que sua alma está renegando. A farsa de uma vida erguida sobre o medo, a adaptação forçada, a negação de si. Ela não quer mais aplausos vazios. Ela anseia por autenticidade. Não suporta mais a máscara. Ela clama por inteireza. Por isso você sente que está morrendo, mas não está. O que está morrendo é a ilusão. Você começa a evitar uns lugares, a se calar em certas conversas, a olhar com estranhamento para o que antes era normal. É o crepúsculo da persona, daquele personagem que você criou. Jung diria: o ego está sendo desmantelado, não por fraqueza, mas por um chamado lá de dentro que clama por verdade. A tristeza que afunda, o vazio que corrói, o cansaço sem pé nem cabeça. Tudo isso não é defeito. É a alma dizendo não. É a alma recusando continuar a fazer parte da mentira que você aprendeu a viver. Não dá mais para sustentar relações ocas, trabalhos que te sugam, desejos que você pegou emprestado, sonhos que nunca foram seus. E isso é assustador porque você não faz a menor ideia do que colocar no lugar. Mas por enquanto, não precisa saber. Precisa apenas suportar. Suportar o desmoronamento. Porque é ali, nos escombros do personagem, que o verdadeiro eu começa a sussurrar. Talvez agora você não queira mais sair, não queira mais prosear, não queira mais agradar. E está tudo bem. Isso não é desistência, é começo. A recusa da alma é o momento em que o corpo segue em frente, mas o espírito já partiu. E isso só dói tanto porque você ainda tenta segurar a versão antiga de si. Mas ela não volta mais. Ela morreu. E precisava morrer. Jung passou por essa mesma fogueira purificadora. Ele, um homem reconhecido, respeitado, admirado, seguro, do seu lugar no mundo, se viu de repente engolido por imagens, símbolos, visões e silêncios que o mundo lá fora não entendia. E ele escolheu não anestesiar a alma. Escolheu ouvi-la. Se hoje você sente que está afundando, não gaste energia tentando nadar de volta à superfície. Afunde. Desça. Porque só lá no fundo do poço simbólico é que se encontra a chave que abre a porta de dentro. O desespero, a apatia, o choro, sem motivo. Tudo isso pode ser o alarme do inconsciente, o grito mudo da alma dizendo: você não está vivendo sua vida, está interpretando um roteiro fajuto, e por isso ela se retira. Por puro amor a você, por lealdade à sua essência, você não está deprimido. Você está sendo arrancado daquilo que nunca foi seu. E isso, por mais que doa, é um milagre disfarçado. Imagine um sujeito de peso com uma carreira brilhante, braço direito de Freud, paparicado pela ciência, pai de família, a personificação da estabilidade. Agora, visualize esse mesmo homem, trancado num quarto, tendo visões, ouvindo vozes que só ele escuta, rabiscando mandalas e trocando figurinhas com entidades que moram dentro dele. Não é enredo de filme. É Carl Gustav Jung entre 1913 e 1919. Enquanto o mundo caía de cabeça na guerra, Jung mergulhava de corpo e alma em si mesmo. O chamaram de louco, de esotérico, de traidor da ciência. Mas o que ele fez naquele período, quem diria, foi talvez o ato mais corajoso que um ser humano pode cometer. Ele desceu ao inferno particular, não por curiosidade de turista, mas porque foi puxado,
arrastado por uma força maior que sua razão, seu status, seu orgulho. Ele chamou de confronto com o inconsciente, mas era muito mais do que isso. Era um ritual de passagem, um desmonte calculado do ego, uma jornada que nenhum diploma blindava, nenhum currículo freava, nenhuma teoria resolvia. Jung não escreveu o livro vermelho para ganhar um Nobel. Ele o escreveu para não enlouquecer. Estava perdendo tudo o que o fazia funcional para o mundo: a clareza, a lógica, os objetivos, a imagem. E foi nesse terreiro de ruínas que ele encontrou símbolos, vozes, presenças internas, personagens arquetípicos, cores nunca vistas, emoções ancestrais. E o mais importante, um fio de Ariadne que não vinha de fora. A ciência lhe virou as costas, a religião o traiu, a razão não dava conta do recado. Então ele se entregou ao irracional, ao misterioso, ao abismo. E nesse abismo, ele encontrou o que nenhum sistema, por mais brilhante que fosse, poderia oferecer: o encontro cara a cara com a alma. Mas isso teve seu preço. Ele se afastou de Freud, viu colegas virarem as costas, foi alvo de chacota, viveu isolado. E mesmo assim, continuou. Por quê? Porque ele havia descoberto que por trás da depressão, aquela mesma que ele sentiu na pele, havia um portal. Não para voltar ao normal, mas para se tornar real. O livro vermelho não é um diário, é um testamento. É o registro de um homem que se desfazia em pedaços e renascia, sem garantias. Cada página é um mapa de rastros, deixado em um túnel escuro para que outros no futuro pudessem encontrar o caminho. Dentro do livro ele deu de cara com figuras internas. Filemon, o sábio de barbas longas. O vermelho, um símbolo rubro do desejo, da sombra, da destruição. A alma, personificada, dialogante, exigente. Essas figuras não eram devaneios. Eram fragmentos do seu próprio ser, partes que ele havia enterrado, que a sociedade ignorou, que a ciência negou. E agora elas estavam de volta, exigindo serem vistas, serem integradas. Jung não tentou se livrar delas. Ele as escutou, com a paciência de um artesão. Porque ele sacou que o inconsciente não é um lixo psíquico. É um universo esquecido, habitado por tudo que um dia você foi, mas teve que deixar para trás para caber no mundo. E se você acha isso distante da sua realidade, pense de novo. Todo santo dia você mata um pedaço de si para ser aceito. Engole sapos, ri de piadas sem graça, aceita convites que te drenam, ama o que não ama, vive o que não escolheu. E tudo isso vai sendo jogado no porão do inconsciente, até que um dia ele te devolve a conta toda de uma vez só, em forma de colapso, de confusão, de dor, de silêncio. Assim como Jung, você começa a perceber que algo dentro de você quer vir à tona, mas não de forma organizada com um manual de instruções. O inconsciente vem como uma avalanche, e se você tentar decifrar tudo de forma racional, vai acabar esmagado. Por isso, Jung pintava, escrevia, criava imagens, rituais. Ele sabia que o inconsciente fala a linguagem dos símbolos, não da lógica. Você sente uma angústia e não sabe de onde ela veio. Um medo que surge do nada, um cansaço existencial, um impulso destrutivo. Esses são seus próprios personagens internos, batendo a porta. A sombra não quer te liquidar, ela quer ser ouvida. Mas é tão mais cômodo dizer que você está deprimido, tão mais aceitável tomar um remédio, tão mais seguro fingir que vai passar. Jung não quis que passasse. Ele compreendeu que não havia saída, havia apenas a descida. E é aí que reside a chave. Ele não encontrou paz. Encontrou verdade. E a verdade... a verdade é de dar um calafrio. Você é muito mais do que sua identidade, seu nome, sua profissão, sua aparência. Você é também aquilo que esconde, aquilo que reprime, aquilo que finge que não sente. E se você não der uma olhada de perto nessas partes, elas vão te dominar. A alma não aguenta viver na mentira. Ela adoece, ela se apaga,
ela implode. O que Jung viveu não é privilégio de um suíço excêntrico. É um convite universal. Todo ser humano, em algum momento da jornada, é chamado a descer. Mas poucos atendem porque dói, porque isola, porque desorganiza, mas também porque liberta. O livro vermelho não foi feito para ensinar, mas para lembrar. Você vai perder tudo o que não é seu para finalmente encontrar quem você é. E talvez, meu amigo, você esteja exatamente nesse ponto agora. Você chama de confusão, mas talvez seja uma nova língua. Você chama de tristeza, mas talvez seja um aviso dos céus. Você chama de colapso, mas talvez seja um nascimento. O que Jung pescou, e que muita gente ainda reluta em engolir, é que o inconsciente não é um inimigo. Ele não quer te aniquilar. Ele quer que você lembre. E o problema é que ele não fala a língua que você aprendeu no mundo da superfície. Ele não se comunica com lógica, nem com frases de autoajuda. Ele grita em silêncio. E o nome desse grito às vezes é depressão. Mas e se não for depressão? E se for revolta? A alma tem uma ética que brota lá do fundo. Ela sabe quando você está vivendo uma vida de faz de conta. Ela sente quando você sorri sem alegria, quando aceita sem querer, quando ama sem estar presente. Ela percebe cada punhalada de traição contra si mesma. E ela responde com apatia, com uma exaustão que não tem nome, com aquela sensação inexplicável de que algo morreu por dentro e você nem sabe exatamente o que. No livro vermelho, Jung não vê essas sensações como doenças. Ele as enxerga como símbolos. Cada desconforto é um carteiro. A angústia, talvez, seja um pedaço da sua infância tentando emergir. O cansaço, quem sabe, é o preço de anos a fio vestindo armaduras emocionais. A raiva guardada, talvez, é o grito abafado de uma verdade que você nunca teve coragem de dizer. O inconsciente grita porque foi ignorado por tempo demais. Você passou a vida tentando ser forte, útil, agradável, produtivo. Mas a alma não nasceu para ser a figurante perfeita. Ela nasceu para ser inteira. E ser inteiro inclui abraçar o que você esconde. Sua inveja, sua dor, sua frustração, sua vontade louca de sumir, sua necessidade desesperada de ser notado, mas o pavor de ser exposto. Tudo isso mora dentro de você, não como falhas, mas como vozes esquecidas. Fragmentos da sua psique que foram empurrados para o porão do inconsciente e que agora batem na porta. E se você não abrir, eles invadem. Jung sacou isso. Por isso, quando o inconsciente dele começou a fazer barulho, ele parou tudo. Largou a vida normal, recusou o caminho mais fácil das explicações prontas e escolheu descer. Porque o que o mundo chama de sintoma, às vezes é só uma linguagem ancestral querendo ser decifrada. Você sente esse chamado, não sente? E é por isso que seu mundo está desmoronando aos poucos. As amizades parecem ocas. O trabalho perdeu o sentido. Você se pega chorando sem motivo e depois sente um vazio. Você tenta voltar a ser o que era, mas algo lá dentro brada. Não dá mais. Esse é o grito. E ele não vai parar até você escutar. Não para entender, mas para sentir. Para deixar que essas vozes internas, essas imagens, essas sensações sem nome, finalmente existam sem vergonha, sem censura, sem a necessidade de um diagnóstico. A alma só volta a cooperar quando percebe que não será mais ignorada. E você não precisa saber o que fazer com essa avalanche toda. Só precisa não fugir. Fique no escuro, na dúvida, na confusão. Fique até o grito se tornar um sussurro, e o sussurro, uma revelação. Você olha ao redor e não reconhece mais nada. As pessoas que antes te acalmavam agora te sugam as energias. Os lugares que pareciam seu porto seguro, agora são vazios a perder de vista. As conversas viraram ruído de fundo, os planos, obrigações que pesam, os sorrisos, máscaras de carnaval. É como se o mundo estivesse intacto, mas você, por dentro, tivesse implodido em 1000 pedacinhos. Essa é a ruína. Mas não aquela que destrói, a que revela. Você está em pedaços e isso, acredite, é sagrado.
Porque cada caco carrega uma mentira que você comprou sobre si mesmo. Cada estilhaço doeu ao se desprender porque foi costurado com medo, com obediência cega, com a necessidade desesperada de ser aceito. Agora que tudo está em ruínas, você não tem mais onde se enfiar. E isso, meu caro, é libertador. Jung sabia. Ele passou por essa charneca desolada. Descreveu essa fase como uma travessia onde o eu antigo morre, não como castigo, mas como a condição essencial para o eu verdadeiro nascer. Ele batia na tecla: não há despertar de consciência sem dor. E é a mais pura verdade. Você não se torna inteiro com meditação rapidinha ou frases bonitas coladas na geladeira. Você se torna inteiro quando encara os destroços e jura que não vai reconstruir a mesma mentira. É tentador correr, pedir socorro, se afogar em qualquer distração. Mas agora você sabe. Voltar à farsa dói muito mais do que o silêncio que te habita. Você não quer mais fazer teatro, não quer mais forçar sorrisos, agradar por medo, servir por culpa. Você ainda não sabe quem é, mas sabe quem não. E isso, já é um baita começo. Essa fase é brutal. Você vai se sentir sozinho, mas não está. Está apenas sem plateia. Vai se sentir perdido, mas não está. Está apenas fora do mapa antigo. Vai se sentir desconectado, mas não está. Está apenas se desligando da versão fake de si mesmo. Essa é a travessia, e ela não tem atalhos. Jung, em seus escritos, nunca prometeu cura em pílulas. Ele falava em integração. Aceitar que a sombra, aquela parte que você mais renega, também é você. É por isso que agora você sente raiva do que um dia amou, vergonha do que desejava, vontade de botar abaixo o que um dia defendeu. Não é loucura, é purificação. É o fogo queimando o que era acessório. É o vazio limpando o que era excesso. E no meio desse furacão interno, algo silencioso começa a brotar. Você sente uma paz esquisita no desconforto, uma vontade de estar só, mas não de se isolar. Um desejo de silêncio que não é fuga, é santuário. Você começa a ouvir um som que vem lá de dentro. Não é um grito, não é um pedido, é uma presença. Como se alguém muito, muito antigo, esquecido no tempo, estivesse voltando para casa. Esse alguém é você. O você que não se mede por produtividade. O você que não dobra a espinha para a performance. O você que não precisa da aprovação de todo mundo porque aprendeu a se respeitar em silêncio. As ruínas não são o fim, são o intervalo. O espaço entre a mentira que desabou e a verdade que ainda está se erguendo. A única condição para atravessar esse lugar é não tentar voltar para o velho mundo. Ele morreu. Agora você precisa decidir se vai se enterrar junto com sua verdade ou se vai nascer junto com ela. E sim, isso dói. Mas como a Clarice Lispector, nossa feiticeira das palavras, já avisou. Liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. E talvez esse sem nome, essa ausência, esse espaço, seja justamente o solo fértil onde sua alma começa a desenhar um novo jeito de existir. Você esperava que o despertar fosse um quadro bonito, luz espiando pela janela, paz no peito, propósito renovado. Mas que nada. Ele chegou como uma implosão silenciosa. Por fora, calmaria. Por dentro, um tsunami. Você esperava leveza, mas deu de cara com a ausência. Esperava clareza, mas foi recebido por um nevoeiro denso e íntimo, que não dá ponto final, porque o despertar, quando é para valer, não vem com gabarito. Ele arranca tudo, não te entrega respostas, te obriga a fazer um silêncio tão profundo que você aprende a ouvir. E lá no fundo desse silêncio, você não escuta uma voz mística ou uma instrução divina. Escuta algo mais bruto, um sussurro do seu eu antigo, sufocado, dizendo com dor e ternura: até que enfim, você chegou. É isso que o despertar é. O reencontro com aquelas partes de você que foram exiladas em troca de sobrevivência. A criança que foi tolhida. O rebelde que foi envergonhado. O selvagem que foi domado. O intuitivo que foi ridicularizado. O sensível que foi calado.
Todos esses pedaços agora batem a porta para voltar. E você finalmente saca. Não estou ficando louco, estou ficando inteiro. Jung deixou a gente com uma pulga atrás da orelha. O privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Mas ninguém te conta o tamanho do preço. Tornar-se quem você é de verdade não é papo de autoajuda. É um processo de morrer lentamente para tudo aquilo que você não é. Você para de rir por obrigação, de agradar por medo, de lutar por um reconhecimento que lá no fundo nunca te encheu. Você não encontra mais prazer onde antes havia um vício e começa a desejar aquilo que não tem nome. Presença, verdade, conexão, silêncio. Nessa fase você assusta a galera, simplesmente porque parou de mentir. Você diz não sem culpa. Você desaparece por dias sem precisar dar satisfação. Você olha no olho sem desviar. E quando te perguntam algo, você não responde o que esperam. Você responde o que sente. Você virou um espelho, e espelhos, eles assustam quem foge de si mesmo. O despertar também destrói a busca. Você para de correr atrás daquela versão perfeita de si e começa a respirar aqui e agora, dentro desse corpo ferido que aprendeu a amar. Não porque ele é impecável, mas porque ele é real. Você começa, inclusive, a experimentar pequenas mortes com uma serenidade que te surpreende. Deixa ir conversas vazias, relacionamentos sem alma, hábitos que serviam para te adormecer, e em troca ganha algo inegociável, a inteireza. Você começa a caminhar com menos pressa, fala menos, observa mais. E quando a dor aparece, você não foge mais, você a acolhe, como quem reencontra um velho amigo. É isso que Jung, com sua própria descida aos infernos, nos ensinou. O sofrimento é um rito, a sombra é mestra, o caos é laboratório, e o despertar é pura entrega. A alma não quer sucesso, ela quer significado. E agora, você começa a encontrá-lo nas miudezas, no café que desce devagar, no som da sua própria respiração, no dito que já não te incomoda, na ausência de certezas que finalmente parece segura. O despertar não te faz melhor, te faz mais humano, mais falho, mais nu, mais presente. Você não precisa mais impressionar, não precisa provar nada, não precisa ser entendido. Você simplesmente é. Com a gravidade de um universo, com o silêncio de um templo, com uma verdade que pulsa nos olhos. E é por isso que, mesmo com a vida virada do avesso, você sente algo novo. Uma paz que não depende de nada, um amor que não exige retorno, uma liberdade que não precisa de explicações. Você acordou. Não no sentido espiritual que vendem, mas no mais brutal e belo dos sentidos. Você parou de fingir, e agora você não se vende mais por migalhas emocionais. Você não se sacrifica por aprovação. Você não precisa mais caber, porque finalmente entendeu. Nunca foi sobre voltar a ser quem você era. Foi sobre se permitir ser quem sempre esteve preso sob a performance. Você não está deprimido. Você está se lembrando de quem é. E isso, meu amigo, é só o começo. Quando eu sentei para botar esse roteiro no papel, estava mergulhado num silêncio. Não aquele silêncio gostoso de uma manhã de feriado, sabe? Era o outro. O silêncio que se instala quando o mundo da gente desaba e as palavras parecem ter esquecido o caminho. Lembro-me de um domingo em particular. Chovia lá fora, o café já estava frio na mesa, o celular de cabeça para baixo. E eu ali, com o peito cheio de um vazio que não sabia nomear, sem a menor vontade de atender o telefone, sem energia para ser útil, sem máscaras à mão, só uma presença incômoda, quase sagrada, que me sussurrava: você não aguenta mais essa farsa. Foi ali, naquele exato momento, que meus olhos toparam com um pedaço do livro vermelho de Jung. Ele dizia: a alma exige sua parte, e se você não a ouvir, ela criará sintomas até que você preste atenção. Aquilo me acertou em cheio como uma faca afiada, porque eu finalmente entendi. Eu não estava doente. Eu estava inconsciente de mim mesmo. Talvez você também esteja, não é? Talvez você tenha chegado a este vídeo com aquele mesmo silêncio, dolorido no peito, tentando decifrar por que parece que tudo está de cabeça para baixo quando no mundo lá fora
Nada mudou. E é aqui que eu te digo, com tudo o que tenho de mais verdadeiro: você não está falhando. Você está mudando. Você não está quebrado. Você está se despindo de camadas. E sim, dói. Porque todo nascimento começa com a contração dolorosa. Porque todo despertar inicia com um luto. O luto de quem você precisou ser para sobreviver. Mas agora a boa notícia: você não precisa mais só sobreviver. Agora você pode viver, de verdade. Mesmo que isso signifique desaprender tudo. Mesmo que te afaste de algumas pessoas. Mesmo que te deixe sem respostas por um bom tempo. Você só precisa continuar. Não na direção do sucesso, da imagem ou da conquista vazia, mas na direção daquilo que faz sua alma vibrar, mesmo que ninguém mais compreenda. Agora, se puder me dar uma mãozinha de um jeito simbólico, claro. Curte este vídeo, deixa um comentário me contando o que mais tocou você e compartilha com quem você sente que precisa dessas palavras neste momento. Não é pelo algoritmo, é porque talvez alguém por aí esteja no meio da própria descida e só precise de uma tocha acesa no caminho. E se ainda não fez, se inscreve no canal, fica à vontade. Mas saiba que aqui, a gente não fala para convencer. A gente fala para lembrar. Para lembrar você daquilo que no fundo você já sabe, mas o mundo te ensinou a esquecer. Antes de ir, dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela. Um deles pode ser a continuação dessa jornada que você está trilhando. Mas cuidado. Alguns desses vídeos não vão te trazer alívio. Vão te confrontar ainda mais. Mas quem sabe, seja exatamente isso que sua alma está pedindo. Até a próxima, com lucidez, com sombra e, acima de tudo, com a verdade sempre.